Olá, psicanalista clínico Iraciel Fernandes, saúde para você aqui. Mais um videozinho ajudando o próximo a ver bem. Ei, você conhece alguém que tem medo de sapo? Aquele medo horrendo. E de barata? Que dá logo calafrios, tem gente que passa mal. E de rato? Medo de trovão. Medo de lagarta. Medo de cobra. Medo de ter medo. Você conhece alguém que é extremamente medroso, que não tem como convencer a pessoa a entrar num lugar que está escuro? Algum tempo atrás, eu recebi no consultório uma senhora de uma certa idade com um neto. E ela trouxe aquele garotinho ali porque ele agora tinha inventado uma história. Ele não conseguia entrar do portão da escola para dentro, nem chegar de forma alguma dentro da área da escola. Quando chegava perto da escola, ele tinha uma crise, ele começava a suar, chorar, gritar, ele caía pelo chão e ele passava realmente muito mal. A pessoa percebia que ele estava pálido. Era algo realmente espantoso que acontecia com ele. E ela trouxe ele ali porque ela já havia dado uns bons tapas nele e promessas muito sérias. E mesmo assim não o havia convencido a entrar naquele lugar. E através dos desenhos, nós fomos conseguindo entrar no ambiente que a criança havia construído na sua própria mente. Porque o medo, ele pode ser de uma coisa realmente real, ou ele pode ser de uma coisa imaginária. A pessoa construiu aquela ideia e a partir daquele momento que ela construiu aquela ideia, ela apresentou-se de forma muito intensa. Pronto, está instalado um mapa, um programa, está instalado realmente ali um medo. E existe uma âncora que dispara esse medo. E no caso do garotinho era a entrada da escola. E através da fala houve alguma resistência para ele conseguir falar sobre o que estava sentindo. Foi preciso recorrer a desenhos. E através dos desenhos foi descoberto que ele estava sofrendo bullying na escola. E aquilo era tão intenso e o medo de morrer, da avó morrer, dos parentes todos morrerem, era um medo muito intenso. E isso fazia com que ele se recusasse a estar num ambiente que poderia favorecer a perda dos seus familiares. Mas eu também já tive casos de pessoas que lá na infância foi feita a promessa: se você continuar agindo deste jeito, eu vou colocar um sapo dentro da tua rede. Pronto. Naquela madrugada, a criança acordou tendo pesadelos com sapos dentro da rede. E agora, quanto adulto, não tinha coragem de passar nem por longe, quanto mais por perto de um lugar que tivesse sapos. É possível dar um novo significado para a história do medo. Nesses casos, como qualquer outro terapeuta, existe uma pesquisa científica a ser feita, apesar de ter um know-how empírico. Mas aí nas pesquisas eu encontrei um texto muito bacana que fala sobre pesquisas para descobrir se o medo pode ser também hereditário. E essa pesquisa foi feita com camundongos, com ratinhos. E aquelas mães que estavam grávidas dos ratinhos, quando era inalado naquele lugar, espalhava naquele lugar um cheiro de hortelã-pimenta, o piso do lugar dava choque. E as ratinhas tinham muito medo de entrar naquela área onde tinha aquele cheiro. E quando elas tiveram seus bebês, espalhava-se o cheiro de hortelã-pimenta naquela região, mesmo sem dar choque. Elas liberavam um odor, e esse odor afetava de maneira intensa o ratinho pequeno, mesmo sem ter nenhum tipo de ambiente propício para causar o medo. A simples presença da mãe com medo passava para o ratinho também medo, e ele também, em outras situações que tivesse o cheiro de hortelã-pimenta, tinha o mesmo tipo de reação. É claro que existem muitas pesquisas em muitas áreas sobre o medo, mas há uma possibilidade tremenda do medo ser hereditário. Por quê? Porque quando a mãe tem um trauma muito forte com cheiro, com cores, com sons,
com sensações. É incrível que depois de algum tempo, na clínica você encontra a criança, o adolescente, o jovem ou mesmo um adulto dizendo: eu tenho os mesmos medos que a minha mãe tem, que o meu pai tem, e eu não experimentei nenhuma situação traumática. Termina no desenrolar da história acontecendo que essa mãe pode ter passado de forma hereditária esse medo ou contado. Na fase de criança ela falava sobre os medos que ela sentia e o ambiente foi propício para construir um medo intenso. O medo pode se tornar pânico. O medo, ele tem os mesmos sintomas das crises altas de ansiedade e isso pode conduzir para uma depressão. Os transtornos, eles podem se misturar e fazer com que uma pessoa que tem tudo para ter uma vida completamente legal, bacana, no trabalho, nos estudos, na igreja, no casamento, nos relacionamentos, essa pessoa desenvolve mapas mentais de medo intenso, de pânico, e ela não consegue mais viver bem. Se você tem tentado resolver suas questões de medo sozinha e não tem conseguido, pode estar na hora de buscar ajuda profissional. Sim, tem como dar um novo significado para experiências traumáticas. Agora, se for hereditário, as estratégias serão outras, para que a pessoa possa vencer, superar o medo. Eu quero dizer a você que eu sou psicanalista clínico Iracel Fernandes, tenho atendimento presencial e online, e quero dizer ainda que lancei este livro, Do Deserto da Alma ao Oásis de uma Vida Feliz, para pessoas que estão sofrendo com algum tipo de transtorno psicológico, ansiedade, depressão ou um outro transtorno. Também lancei este livro, Aprendendo a Aprender para Continuar Construindo com Prazer, para professores e estudantes que estão interessados em construir novas estratégias, novas metodologias na hora de apresentar e de receber novos conteúdos educacionais. E tem uma surpresa, daqui a pouco tempo eu vou lançar a super aula para superar a depressão leve. Sim, já está praticamente tudo montado, organizado para levar até você a possibilidade de ter um tratamento da depressão leve no conforto da sua casa. De uma forma muito simples e pedagógica. Trata-se de experiências realizadas na clínica particular e pública. Tá bom? Me segue aí nas redes sociais, acione o sininho, dá um like e principalmente compartilhe o conteúdo, que as pessoas que estão sofrendo com medo possam entender que o medo pode evoluir para situações de transtorno psicológico mais grave e que também o medo pode ser vencido, superado. Tá lá?